Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo e hoje gostaria de orar por você. Se você me permitir, obviamente. Antes, porém, peço que você, se não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ao final do vídeo, se gostar do conteúdo, compartilhe e também ative as notificações para você ser informado dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Antes de orar, eu quero meditar um pouquinho com você na palavra de Deus. Certa vez, um ferreiro, após uma juventude cheia de excessos, decidiu entregar a sua vida para Jesus, a sua vida para Deus. E durante muitos anos ele serviu a Deus com afinco, praticou o amor, mas apesar de toda a sua dedicação, as coisas não pareciam estar dando certo em sua vida. Pelo contrário, os problemas e as dívidas estavam se acumulando cada vez mais. Numa bela tarde, um amigo veio visitá-lo e se compadeceu da situação difícil que ele estava passando e fez o seguinte comentário: olha, é realmente estranho que justamente depois que você se tornou um homem temente a Deus, a sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua dedicação e a sua crença em Deus, as coisas não têm melhorado para você. O ferreiro não respondeu de imediato. Ele também já havia pensado um pouco nessas coisas, sem entender o que realmente estava acontecendo em sua vida. Mas ele não queria deixar o amigo sem uma resposta. Começou a falar então e acabou encontrando a explicação que estava procurando. E disse: olha, nessa oficina eu recebo aço ainda não trabalhado e eu preciso transformar esse aço em espadas. Você sabe qual é o processo? Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor muito intenso, até que ele fique completamente vermelho, até que a peça fique completamente vermelha. E em seguida, sem qualquer piedade, com um martelo pesado, eu aplico golpes até que a peça adquira a forma que eu desejo. E depois, essa peça é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita devido à mudança súbita de temperatura. E eu preciso repetir esse processo até conseguir fazer a espada perfeita. Uma vez só não é suficiente para isso acontecer. Depois de uma longa pausa, o ferreiro continuou: às vezes o aço que chega até nas minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento, esse processo. O calor, as marteladas, a água fria terminam por encher esse aço de rachaduras. Então eu sei que jamais ele se transformará numa boa espada. Então, simplesmente, eu o coloco no monte de ferro velho que você viu aqui na entrada da minha ferraria. Após mais uma pequena pausa, o ferreiro concluiu: olha, eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições e eu aceito essas marteladas que a vida tem me dado, mas às vezes eu me sinto tão frio e insensível como a água que faz o aço sofrer. Mas a única coisa que eu peço é: meu Deus, não desista de mim, até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Molde-me da maneira que o Senhor achar melhor e pelo tempo que o Senhor quiser, mas jamais me coloque no monte de ferros velhos das almas. Essa passagem nos lembra o que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, se você ama a Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem, pois diz aqui a palavra do Senhor, Paulo afirmando aqui em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Deus tem planos na nossa vida.
Deus tem propósitos na nossa vida, que a cada dia nos pareçamos mais com Cristo e possamos atingir o alvo, o propósito que Ele tem para nós. E para que isso aconteça, para que nós possamos ser ferramentas úteis na mão do Senhor, para que Ele possa cumprir o seu propósito na nossa vida, é necessário que passemos pelo fogo das aflições, das tribulações e das lutas, e assim sejamos forjados para estarmos prontos para atendermos o propósito de Deus aqui na terra. Deus nos criou com um propósito. Deus tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida. E nós devemos entender que é no fogo que nós somos purificados. É no fogo que o ouro adquire valor. Porque a pedra bruta, não é verdade? Ela precisa ser purificada no fogo. O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais puro e mais valioso ele fica. Assim Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, nos purificando através das aflições, nos tornando uma joia preciosa para que Ele possa cumprir o seu propósito na terra. O bom soldado, ele passa por um treinamento intenso para adquirir força, para adquirir as condições necessárias para um enfrentamento em uma guerra. O bom soldado passa por um treinamento intenso. O bom soldado não é formado na praia tomando água de coco, mas ele tem que adquirir forças, ele tem que adquirir reflexos, ele tem que adquirir inteligência, sabedoria para o enfrentamento na guerra. E para isso o treino é pesado, o treino é difícil, assim se forma um bom soldado. Igualmente, a pérola se produz na dor. A pérola é o resultado de uma reação natural dos moluscos contra os invasores externos, como por exemplo, areia, vermes ou parasitas. Quando, por exemplo, um grão de areia entra em um molusco, ele envolve aquele molusco com a substância que é liberada do seu corpo, e ele vai envolvendo até que se forme uma pérola. Então a pérola se produz na dor, se produz no sofrimento. A borboleta, ela tem que romper o casulo para voar. Nós sabemos que a lagarta passa pela metamorfose até que se transforme numa borboleta, não é verdade? Mas depois de transformada, a borboleta tem que romper o casulo. Certa vez, alguns cientistas pegaram algumas borboletas que já tinham completado essa fase da metamorfose e cortaram o casulo e liberaram as borboletas antes do tempo. E elas não voaram. Porque o que dá condição à borboleta de voar é justamente a força que ela faz para romper o casulo. Isso é necessário, isso leva tempo, isso traz certo sofrimento para a borboleta, mas é necessário. É necessário porque isso lhe dá forças para depois voar. Deus quer que eu e você voemos, e para isso nós temos que passar pelo fogo das aflições. Deus está fazendo de nós um bom soldado para a guerra, para a batalha. Por isso, nós passamos pelo fogo das aflições. Deus está nos purificando como ouro, como uma joia preciosa, uma pérola. Então, tudo isso se faz necessário os tempos difíceis, os momentos de sofrimento e de lutas. Aqui em Tiago, capítulo 1, verso 2, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, o texto diz que é para nós considerarmos motivo de alegria o fato de passarmos por diversas provações, porque as provas produzem na nossa vida perseverança, nos torna perseverantes diante das lutas, diante das dores, dos sofrimentos, nos torna pessoas fortes e perseverantes. E essa perseverança, diz aqui, que deve ter ação completa, ou seja, esse tratamento de Deus na nossa vida deve produzir em nós perseverança e completa, para que sejamos maduros, diz aqui, a fim de que vocês sejam maduros, que sejamos adultos,
Que não sejamos crianças na fé, como diz o autor de Hebreus, que dado ao tempo da conversão dos nossos irmãos em Hebreus, eles já deveriam ser mestres, no entanto ainda eram crianças na fé. Mas Deus quer que sejamos maduros. E além da maturidade, diz aqui também a palavra do Senhor, que estes sofrimentos, além de trazer a perseverança e a maturidade, traz também a integridade diante do Senhor. Ou seja, nosso coração, leva o nosso coração por inteiro na presença de Deus, não somente parte ou pela metade. E também nos torna perfeitos diante do Senhor, pois diz aqui o texto, sem lhes faltar coisa alguma. As provas nos tornam maduros, íntegros e também nos aperfeiçoa na presença de Deus. Quem sabe você está passando pelo fogo das aflições e eu quero orar por você, para que Deus lhe dê forças. Mas saiba, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que pareçam ser ruins, mas será para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por Deus de acordo com o seu propósito, para cumprir o propósito do Senhor na terra. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que talvez esteja passando pelo fogo das aflições, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai querido, ajudá-la a vencer nesse tempo difícil de dores e de sofrimento. Eu sei que o Senhor tem um plano e um propósito maravilhoso em sua vida, que o Senhor venha dar forças para que ela consiga vencer o processo, passar pelo processo e chegar no nível de maturidade que o Senhor deseja para ela. Guarde, proteja, abençoe, derrame sua paz, sua alegria, mesmo nesse tempo de dor e de sofrimento. Derrame alegria, derrame paz no seu coração, encha o seu coração de fé e que o Senhor possa nessa manhã abençoá-la segundo a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Se essa palavra foi importante para você, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Compartilhe com as pessoas que você julga importante receber essa palavra. Deixa aqui o seu pedido de oração se você desejar e que o Senhor te abençoe e te guarde.